aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, já falamos tudo aí sobre PPA na Constituição Federal e agora o nosso foco será a LDO na Constituição Federal. Não entraremos na LRF nesta aula. Por quê? Porque o nosso foco é a Constituição. A LDO na LRF terá uma aula específica sobre isso. Então, a gente abordará todos aqueles probleminhas lá do artigo 4º, aqueles peguinhas de prova lá da LRF e numa aula específica para isso, beleza? Então, bora! Lei de Diretrizes Orçamentárias na Constituição Federal. Gente, ela, como eu falei lá no comecinho da aula de PPA, a LDO também surgiu por meio da Constituição Federal de 88. Então, nós temos aqui que tanto o PPA quanto a LDO surgiram pela Constituição. Ela é o elo entre o planejamento estratégico, que é o PPA, e o operacional, que é a LOA. O artigo 65 da Constituição Federal, ele foi alterado, tá? A redação dele foi alterada pela Emenda Constitucional 109 de 2021. Então, agora nós temos uma nova redação, que é: a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, esse é o artigo com a nova redação. Qual que foi a mudança, então? A mudança aqui foi isso aqui, ó. O que está em roxinho, tá? É isso aqui que nós temos de mudança. E também foi retirado do texto que ela disporá sobre as despesas de capital para o exercício subsequente. O que, a meu ver, não vai alterar em nada, porque, já vou deixar isso claro aqui para vocês, conversando sobre isso com o pessoal da área e olhando para a LDO, né, a gente vê que tá tudo do mesmo jeito. Então, não acredito aí que vai ter alguma alteração substancial nesse ponto, beleza? Vamos então aqui dar uma destrinchada nisso? Então vamos. Gente, compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. Por quê? Porque a LDO, ela faz aquele movimento, né, que eu falei para vocês. Ela tá no meio, ela é o tático. Como ela é o tático, ela é o meio de campo. Então, ela olha para o PPA, então ela faz um movimento duplo. Ela olha para cima e olha para baixo. Ela olha para o PPA e ela pinça lá do PPA as prioridades e joga para a LOA. Fala assim: LOA, essas são as prioridades que a gente tem que resolver ano que vem. Essas são as metas fiscais que nós temos. Por favor, resolva isso, faça de tudo para resolver isso. Então, ela traduz, ela faz uma tradução do que está lá no PPA, joga para a LOA resolver, para a LOA botar a mão na massa, tá? Então, ela faz esse meio de campo. E ela vai, então, pensar as prioridades e jogar para a LOA, beleza? A partir desse momento, a LOA vai alocar recursos para resolver as prioridades, beleza? Essa aí que é a lógica. Estabelecerá as diretrizes da política fiscal e respectivas metas. Então, diretrizes e metas da política fiscal, deveria o texto ter ficado assim, seria melhor, né? Diretrizes e metas da política fiscal, em consonância com a trajetória da dívida pública, tá? Com a trajetória sustentável. Por quê, pessoal? Aqui é uma preocupação com a política fiscal e com o crescimento da dívida pública brasileira. Ainda mais neste cenário de calamidade pública, em que o endividamento aumentou drasticamente, e nós temos aí que ter mais essa preocupação na LDO, tá? Então, a LDO vai estabelecer diretrizes e metas da política fiscal. Ela já tinha um anexo de metas fiscais, ela já tem esse anexo que a gente tem lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias de acordo com a LRF. Mas agora a própria Constituição diz que ela vai ter que se preocupar com isso, tá? Então, expressamente, você vai se preocupar com as diretrizes e com as metas da política fiscal, com o cenário fiscal brasileiro e
com a dívida pública. Ela tem que ser sustentável. A gente não pode ficar rolando com juros. A gente tem que pagar, a gente tem que resolver, né? Então essa aqui vai ser a lógica aí desse novo textinho, tá? Isso aqui então que é a novidade. Orientará a elaboração da LOA, bastante tranquilo, porque a LDO ela é um manual. A LDO é uma cartilha que orienta a elaboração da LOA. Isso a gente já sabe. Disporá sobre as alterações na legislação tributária. Aqui tem muitos peguinhas de prova. Por quê? Porque eles trazem a lógica de que a LDO vai autorizar um tributo, vai criar um tributo, vai majorar, extinguir, minorar. E não. Tributo, pessoal, tributo é a lei tributária que cuida. Não é a lei orçamentária, tá? A lei orçamentária não tem nada a ver com o tributo. Então, a lei de diretrizes orçamentárias, o que ela vai fazer? Ela vai simplesmente avisar para a LOA que teve uma alteração na legislação tributária. Do tipo assim, filha, cuida aí, porque a gente teve uma extinção de um tributo. Então, a gente não vai recolher esse tributo, a gente não vai arrecadar. Então, a nossa receita vai cair nesse sentido. Ou, querida, criar um tributo novo, a gente vai começar a arrecadar mais. No que a gente vai usar esse tributo? No que a gente vai usar essa receita, tá? Então, ela vai só dispor sobre as alterações na legislação tributária. E também, né, vai estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Aqui, gente, a gente tem um objetivo de controlar, tá? Deixa eu até anotar aqui para vocês. Controle de gastos das agências que fomentam o desenvolvimento do país. Como essas agências, né? Por exemplo, Banco Nacional do Desenvolvimento, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, tudo isso daí a gente tem como agência de fomento. Como a repercussão econômica dessas agências de fomento é muito grande, então a LDO estabelece a política de gastos, né, dessas agências, então existe um controle ali de gastos dessas agências de fomento. Por quê? Porque elas precisam fomentar o desenvolvimento. Então, a LDO se preocupa com isso porque a repercussão econômica é muito grande, tá bom? Então, exemplos, nós temos Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, BNDES, entre outros, ok? Ótimo. E, pessoal, aqui é uma regrinha bastante óbvia, mas a gente já coloca ela aqui também, né? Que as emendas que vão modificar a LDO, lá no processo de estudo, aprovação da LDO, lá no Legislativo, essas emendas, elas não poderão ser aprovadas caso elas estejam incompatíveis com o PPA. E isso é bastante óbvio, por quê? Porque nós temos lá aquela pirâmide, tá? Então, se o PPA está aqui em cima, e a LDO está aqui no meio, e a LOA está aqui embaixo, a LDO sempre observa a LOA sempre observa a LDO e o PPA, e a LDO sempre tem que observar o PPA. Então, isso é uma obviedade, tá? Qualquer emenda que vá alterar a LDO e que esteja incompatível com o PPA não tem como ser aprovada, tá bom? Então, ótimo. Passando para frente, nós temos aqui os prazos da LDO que também estão no DCT, mas estão no inciso 2 do parágrafo 2º do 35. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento. Antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período. Olha lá, ó, período da sessão legislativa. Viu que foi importante a gente ter visto isso aqui, né? Poder Executivo envia para o Poder Legislativo até o dia 15 de abril. Isso dá 8 meses e meio antes, tá? E a devolução é até o dia 30, até o dia 17 de julho, que é o final do primeiro período da sessão legislativa. Aqui, pessoal, é sempre importante também que vocês lembrem que nós temos uma regrinha lá na Constituição
que diz que a sessão legislativa não será interrompida. Por quê? Porque lembra que a sessão legislativa tem 2 períodos. No meio desses 2 períodos aqui, tem um recesso, o recesso parlamentar. Então, a gente chama esse recesso parlamentar de a gente interrompe, né, a sessão com esse recesso. A LDO é tão importante que se ela não for aprovada no prazo correto e não for aprovada até o dia 17 de julho, o recesso não acontece. Então, nós não teremos a interrupção da sessão legislativa caso a LDO não seja aprovada, tá bom? Isso também é importante para efeitos de prova. E, para nós finalizarmos a LDO na Constituição Federal, eu trago aqui para vocês o artigo 65, parágrafos 10 ao 13. Vem aqui comigo. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessárias com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Aquela lógica que nós já vimos do orçamento impositivo, tá? Seria ali uma nova abordagem do orçamento impositivo, de trazer esse dever de execução, inclusive para as despesas discricionárias, né? Então, mas assim, em questão de prova, eles não estão cobrando isso aqui como orçamento impositivo. Eles dizem que não é obrigatório, né? Isso não é o orçamento impositivo. Então, a gente tem aí que ter esse cuidado. Esse disposto aqui, desse dever de obrigação, então disposto no parágrafo 10, esse dever de execução das despesas, das programações, nos termos da LDO. Então, a LDO que vai dispor sobre isso aqui, tá? Então, vamos lá. Subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesa e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. Então, esse dever de execução aqui das programações orçamentárias tem que cumprir os dispositivos constitucionais e legais, que tenha lá, nós temos as metas fiscais, nós temos os limites de despesa, isso tem que ser cumprido, e também não impede o cancelamento necessário à abertura de crédito adicional. Também não se aplica nos casos de impedimento de ordem técnica devidamente justificados e aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. Ou seja, se aplica especificamente às despesas discricionárias primárias, significa que é um dever de execução, né, gente? Porque uma despesa obrigatória, a gente já sabe que tem dever de execução. Isso é óbvio. Ela é obrigatória, ela é impositiva. Agora, a partir do momento que se cria na Constituição um dever de execução nas despesas primárias discricionárias, aí, no meu ver, isso aqui é uma imposição. No meu ver, isso aqui é um orçamento impositivo. Mas as questões não têm ainda enveredado para esse lado, tá bom? Aqui, nessa parte, né, eu só citei isso aqui para vocês, mas nós falaremos isso aqui em outras aulas também, tá? Isso aqui é só porque é nos termos da LDO, então a gente tem que dar uma pincelada. Mas aqui o mais importante vai ser o parágrafo 12, tá bom? Integrará a LDO para o exercício a que se refere, pelo menos para os 2 exercícios subsequentes, um anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na LOA para a continuidade daqueles em andamento. O disposto acima aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da Seguridade. Ok, sem problemas aqui. Gente, no caso, esse novo anexo, tá? Vou até fazer aqui a telinha nova. Eu sempre desenhava borboletinha, mas agora eu desenho trevo de 3 folhas, tá? Então, aqui a gente tem o anexo de riscos fiscais, aqui a LDO. O anexo de metas fiscais e aqui agora nós temos o anexo de como é que ele fala lá? Agregados fiscais? Previsão de agregados fiscais e proporção dos recursos. E o problema é que eu sumi com a minha tela, né? Então, anexo de metas, anexo de riscos e o anexo
de agregados fiscais e os recursos para investimentos, tá? Então a gente só bota esse monte de letra para saber que ele existe. É o anexo da Constituição Federal. Aqui é o anexo da LRF e aqui é o anexo da LRF. Então agora a LDO é um trevinho de 3 folhas que tem 3 anexos e não apenas 2, né? Antes ela era uma borboletinha com as 2 asas que eram os anexos. Agora ela é um trevinho, beleza? Só para você lembrar na prova que ela tem 3 anexos. Que mais que nós temos que falar aqui? Com relação a isso, era o que eu tinha para falar, tá? Da LDO na Constituição Federal. No próximo bloco, nós abordaremos Lei Orçamentária Anual na Constituição. Então, vamos com tudo. Espero vocês para o próximo bloco.